Salve rapaziada, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Araújo. Hoje nós vamos revisar alguns dos trades que eu peguei essa semana ao vivo lá no meu Discord. Semaninha muito top, gostei muito, apesar da gente ter ficado aí numa acumulaçãozinha bem chata. Essa semana foi a primeira semana desde que eu iniciei a sala que nós tivemos mais de um loss. Tivemos 2 loss essa semana, mas também pegamos 5 wins. Então, mais 70% de assertividade na semana, top demais. Vamos dar uma passada pelos trades que eu peguei aqui. E é isso aí, bora. Estamos aqui no gráfico então do ouro, 1 minuto. Segunda-feira nós não tivemos nenhuma operação durante a sessão de Londres. Literalmente ficou só essa bagunça aí, sem nenhuma direção certa, só acumulação mesmo durante o dia. Mas aí nós fomos para a sessão de Nova York, no ouro mesmo. Eu estava buscando uma compra no ouro, na sessão de Nova York. A operação que nós pegamos foi após esse sweep de liquidez aqui nesse fundo. Nós estávamos também dentro de um IFVG de 15 minutos, então o preço buscou o fundo, eu esperei a reação dentro do ponto de interesse. Nós tínhamos o PDL Rate de High Time Frame para buscar, que era o IFVG diário. O IFVG formou após um sweep de liquidez dentro do ponto de interesse de 15 minutos. Foi aqui que eu entrei. Eu entrei aqui após o candle fechar para fora do IFVG buscando um R. Literalmente veio só buscar o nosso stop. Ele nem chegou a vir buscar esse fundo e continuou o Price Action Bullish até chegar no IFVG diário. Continuando então para terça-feira, também foi um dia de acumulação. Nós iniciamos a sessão de Londres 2h30 da manhã acumulando. Eu cheguei a considerar essa entrada depois desse sweep de liquidez, mas eu não executei porque nós não tínhamos um ponto de interesse de high time frame. E aí que eu percebi que nós estávamos fazendo um AMD. O gráfico ele é inteiramente AMD. No 1 minuto você vai encontrar AMD dentro de AMD e foi exatamente o que aconteceu aqui. Durante os primeiros 60 minutos da sessão de Londres nós acumulamos. No último quarto do 90 minutos nós iniciamos a manipulação para buscar topos antigos, mas ainda assim nós estávamos sem um ponto de interesse aqui no High Time Frame. Então nós não executamos aqui em cima. Eu esperei ele completar essa primeira pernada da distribuição, mas claro, usando a Standard Deviation, a gente viu que ainda tinha mais espaço para continuar até na 2,5. Em uma sequência bearish, nós vamos esperar o preço acumular embaixo de um topo antigo e acontecer o sweep de liquidez. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Ele acumulou abaixo de um topo antigo. Aqui nós tínhamos ineficiência. Ele manipulou para buscar o topo antigo e iniciou a distribuição com IFVG. Assim que ele deixa o IFVG, eu busco a melhor entrada possível. Como ele abriu arregaçando aqui para baixo, eu esperei voltar um pouquinho, pelo menos mais próximo possível do IFVG. Coloquei o meu stop aqui e o meu alvo no próximo fundo. E ele pagou exatamente aí no próximo fundo e iniciou a reversão. Provavelmente, se não tivesse fechado, teria pegado aí um break-even. Mas pagou. Foi o segundo trade da semana, recuperando o outro e pagando mais um pouquinho a mais. Quarta-feira nós tivemos 2 trades, um loss foi o primeiro trade e depois nós tivemos um win. Quarta-feira eu percebi que nós estávamos aí, provavelmente nós teríamos a sessão de Londres Bullish, já que a Ásia buscou um ponto de interesse de high time frame e foi exatamente o que aconteceu. Tivemos uma acumulaçãozinha antes da abertura de 2h30, quando abriu 2h30, buscou o fundo e distribuiu para cima, completando esse AMD aqui. Depois disso, eu tive certeza que a gente ia continuar bullish. E daí, numa sequência bullish, o que a gente sempre faz? A gente espera por uma acumulação abaixo de um ponto de interesse, que seria esse equal highs aqui, que também nós tínhamos ineficiência no preço mais para cima, então provavelmente nós iríamos continuar bullish. Acumulação, então, abaixo do ponto de interesse. Sweep de liquidez do fundo da acumulação. E aqui eu também tinha um IFVG de 1 minuto que coincidiu com o order block de 3 minutos, que estava bem aqui também. IFVG, depois que ele inverteu o gap, eu entrei comprado aqui, com stop no fundo, e fui stopado aí. Perceba que ele foi lá só para tirar a gente e depois continuou o price action bullish. Eu até falei com a turma nesse dia que se fosse uma semana um pouquinho com mais volatilidade, com certeza teria funcionado esse setup aqui. Mas acontece, continuei no gráfico esse dia, acreditando que a partir dessa acumulação nós podíamos vir buscar o ponto de interesse e reverter pelo menos nos 50% dessa pernada para continuar alta, e foi basicamente o que aconteceu. Nós buscamos o ponto de interesse de high time frame, que é
essa linha aqui. Ele entregou nosso gatilho da melhor forma possível. Quem tá lá na sala ao vivo sabe do que eu tô falando. Inverteu o gap, eu entrei sem hesitar com um stop no topo e ele pagou exatamente um R abaixo desse fundo aqui e depois voltou direto pro break-even. Mas nós já tínhamos fechado a operação no win, então perfeito. Isso aí é um ponto positivo também de operar 1 para 1. Muitas das vezes aí você deixa de ser estopado por causa do 1 para 1, como foi o caso aqui, ele reverteu tudo de novo, né? Mas ainda assim cumpriu aquela ideia que eu estava pensando no início, vim aqui para buscar os 50% e continuar alta. E ainda na quarta-feira eu peguei mais um trade durante a sessão de Nova York. Eu falei que tinha sido só 2 trades, mas eu também peguei esse aqui, foi um trade lindo demais. Nós continuamos aquela alta que já estava vindo durante a sessão de Londres, continuamos durante Nova York, e na abertura de Nova York, na verdade, ele fez um sweep desse último topo, buscando um ponto de interesse de 15 minutos, que era um rejection block. Aqui nós tínhamos um FVG, e assim que inverteu esse FVG, eu entrei na venda com stop nesse topo, buscando um R. Claro que eu sempre fecho apenas 80% da operação em um R, e eu deixei o resto. Meu alvo estava sendo esse fundo, que era o fundo da Ásia, mas não aconteceu. Chegou a pagar 6.5R e eu fechei exatamente aqui, depois que ele deu esse segundo candle forte para cima, pagando 5R no total. Quinta-feira foi um dia muito top. Chegou a pagar 10R essa operação de quinta-feira. Teve um mano lá na sala que pegou e deixou a operação até buscar esse topo aqui, sem fazer nenhuma parcial. Ele fechou aí com mais de 10% na mesa dele. Ele estava um pouco negativo, recuperou a mesa, muito bacana, e foi um tradezinho top demais. Fundo da Ásia, nós tínhamos esse close aqui, que foi levado logo no início, abriu 2,5 puxando forte para baixo. Nós tínhamos aqui o 1,5 da Standard Deviation que eu tinha marcado no High Time Frame. Nós tínhamos também 50% da pernada de high time frame também, e esse ponto aqui estava muito top para uma reversão. Foi exatamente o que aconteceu. Eu esperei ele buscar todos esses pontos de interesse de high time frame, esperei ele inverter o gap que nós tínhamos aqui, e aí eu entrei aqui sem hesitar assim que ele fechou para fora do gap. Fiz a primeira parcial em 1R e deixei o resto aí para buscar aquele equal highs que foi formado durante a sessão da Ásia, que também era uma acumulação. Para quem conhece aí o Market Maker Model, nós temos aqui um Buy Model, Original Consolidation, Smart Money Reversal, e aqui nós buscamos de novo o Original Consolidation. Então esse foi o trade de quinta-feira, lindo demais, pagou 10R para nós, top. Bora para a próxima. Sexta-feira nós finalizamos o dia muito rápido, nem precisou ficar muito tempo aí. Assim que abriu a sessão de Londres, nós acumulamos no box azul e no laranja. Para mim é crucial que a gente acumula no box azul, é perfeito para um Way Plus. Foi o que aconteceu, essa acumulaçãozinha aqui. Nós manipulamos para buscar um fundo anterior, é exatamente o que a gente quer ver numa pernada de alta. Nós tínhamos esse equal highs aqui também, que possivelmente o preço iria buscar, e durante a sessão da Ásia, pouco antes de abrir a sessão de Londres, nós tínhamos feito um sweep aí forte de liquidez, então provavelmente a gente iria continuar bullish durante a sessão de Londres, e foi o que aconteceu. Depois de buscar esse fundo, eu vi que o preço não mostrou muito displacement para cima, por isso eu não entrei, né, logo aqui embaixo e nem depois de buscar esse FVG aqui. Então eu esperei ele inverter nos 5 minutos. Aqui eu tinha um FVG de 5 minutos, ele fechou bem aqui em cima, e aí eu coloquei uma ordem limite para quando ele voltasse dentro do IFVG de 5 minutos, ele pegasse a minha ordem e pagasse um R acima desse topo aqui, e foi exatamente o que aconteceu. Top demais, operaçãozinha rapidinho, logo que eu entrei já foi pro alvo, em menos aí de 2 horas de tela nesse dia. Apesar da acumulação que teve durante a semana, apesar da pouca volatilidade do ouro, nós ainda conseguimos sair positivo. E é isso que é ser um trader consistente, entender os cenários, entender as probabilidades e executar somente na hora certa.
eu te ensino a fazer isso, eu te ajudo, eu te guio por esse passo até você conseguir fazer isso sozinho. Eu tô operando ao vivo todos os dias lá no Discord, o link tá aqui, você tem 7 dias para você testar totalmente de graça. Então o melhor conselho que eu posso te dar é entender como que funciona o trade realmente, como que uma pessoa que está fazendo dinheiro nesse mercado trabalha todos os dias. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você tem qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Sugestão para um próximo vídeo, se você quiser que eu fale sobre qualquer assunto aqui, deixa aí nos comentários. Qualquer coisa, manda lá no Discord também. A comunidade é de graça para todo mundo entrar, vamos trocar uma ideia lá, vamos interagir. E é isso aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou!